Temos que ser como o Pai em Cristo temos que ser Amém, queridos? Estamos aí conectados, animados, vamos receber a palavra do Senhor agora. Esse é o texto, Filipenses 2, do 1 ao 4. No domingo passado nós começamos uma série de mensagens chamada Conectados. Então nós falamos domingo passado, conectados com Deus. Hoje nós vamos falar conectados uns com os outros. Domingo que vem nós vamos falar conectados com o serviço, para o serviço. Você foi conectado com Deus, recebeu dons para colocá-los em prática na casa do Senhor. E conectados com o perdido no quarto domingo desse mês. Então, hoje nós vamos trabalhar esse tema, conectados uns com os outros. E o texto base que nós vamos usar é esse de Filipenses, capítulo 2, de 1 a 4. Queria te convidar a ficar em pé para que a gente faça essa leitura. Todos encontraram? Amém? Vamos ler? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Finalizamos aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela sua palavra. Sua palavra é inspiradora para nós, Pai. Nós sempre somos edificados e abençoados, porque a sua palavra nunca volta vazia. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem um recado para nós, uma mensagem para o teu povo aqui nessa noite. E nós abrimos nosso coração, dizemos, ó Deus, pode falar, fala que os teus servos ouvem. Queremos não só ouvir, mas praticar a palavra que vamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Irmãos, essa série que a gente está comentando, esses 4 temas que foram colocados para a igreja, não estão aqui por acaso, ok? Esse é o roteiro para aqueles que estão na igreja, ok? Você se conecta com Deus, é transformado, tem o seu caráter lavado pelo sangue de Cristo e se transforma em uma nova criatura diante dele, beleza? Glória a Deus. Quem não passou por isso precisa passar. Isso se chama conversão. Não há como passar por conversão e continuar o mesmo homem, com os mesmos vícios, com os mesmos desvios de caráter, e sem que isso seja transformado, ok? Então, se isso não aconteceu, precisa passar por essa conexão direta com Deus. A partir disso, nós somos conectados uns com os outros. E esse texto é um texto que o apóstolo Paulo, preso, ele está algemado, e envia essa carta a Filipos, a igreja de Filipos, que é uma igreja muito generosa, é uma igreja que investia no ministério dele, que bancava o ministério dele, mas é uma igreja que tinha problemas. Tem uma regra exegética que a gente aprende na faculdade, que se há uma exortação para a unidade, é porque existia um problema de unidade, certo? Senão não tinha sentido o apóstolo Paulo escrever uma carta na prisão para esses irmãos em Filipos, advertindo, vocês precisam andar em unidade, vocês precisam ter um só pensamento, um só sentimento, um só espírito. Não façam por vanglória, considere cada um ao outro superior a si mesmo, se amem e caminhem em unidade com o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo está ensinando porque tinha um problema, numa igreja generosa, mas que tinha algumas facções no meio, tinha alguns problemas no meio, tinha algumas situações mal resolvidas e rancor no coração, e o apóstolo Paulo escreve para consertar isso. Portanto, queridos, se nós queremos ser um corpo forte, firme, saudável, que avança e cresce e marcha, como nós cantamos aqui no hino, tão legal, nós precisamos estar conectados uns com os outros.
nós vamos ver aqui, não significa que existirá unanimidade entre nós. Não vai ver nunca isso, ok? Há uma diversidade, e por cada um que tem um pensamento diferente, uma cultura diferente, uma tradição diferente, uma criação diferente. Mas o que o texto está dizendo aqui, vamos ter que caminhar juntos com o mesmo pensamento, que é o pensamento que houve em Jesus, de dar a sua vida, de entregar a sua própria vida em favor do outro. E você e eu, que estamos conectados na videira, precisamos ter também esse mesmo sentimento, de dar a vida. Não há um amor maior que esse, a Bíblia fala, do que dar a vida pelo seu irmão, por aquele que está próximo e perto de você. Então é isso que nós somos desafiados, queridos, porque hoje nós somos confrontados a viver uma vida totalmente individualista, ok? Então eu ganho meu salário, eu preciso pagar as minhas contas, guardar um dinheiro para as minhas férias, para eu viajar, para eu gozar de grandes benefícios e ter o maior prazer que eu puder ter, ok? Nós já falamos sobre isso, esse culto ao corpo, esse culto ao ego, uma sociedade hedonista e egocêntrica, onde o que é importante é ter, e eu uso o outro como uma ferramenta descartável para realizar os meus próprios sonhos. O outro, para mim, é só uma peça para que eu uso para realizar o que eu quero. E é uma manipulação, e agora, nesse período antes de eleições municipais, a gente vê bastante isso, né? De repente aparece gente que quer te ajudar, de repente aparece gente que quer te oferecer alguma coisa, mas é só uma peça de manobra, numa arquitetura para que seus próprios interesses sejam alcançados. E é uma sociedade utilitarista. Nós precisamos combater isso, porque o povo de Deus não é assim. Nós cantamos, há um lugar em Deus, que quem ganha é aquele que perde, que o primeiro é o último, que o maior é o servo de todos. O maior é o servo de todos os irmãos e todas as irmãs. Então nós temos que aprender, não é verdade, irmãos? Temos que aprender e vamos aprender em nome de Jesus. Queria mostrar um vídeo para vocês, para que a gente vai começar. E esse vídeo vai falar o seguinte: nós precisamos, para conectar com o outro, nós precisamos desconectar conosco mesmo. E aqui o vídeo vai usar o celular, que muitas vezes é uma ferramenta que a gente está conectado lá, com uma rede mundial, mas não está conectado com quem está do lado da gente. Vamos assistir, e aí depois a gente vai avançar nessa mensagem. Acontece muito, não é verdade? Até mesmo na igreja. É um desafio hoje do nosso tempo, ok?
Você pode estar aí sentado no seu lugar, o pastor falando aqui na frente, mas nós estarmos completamente desconectados, totalmente desconectados. Você está numa outra dimensão, num outro lugar completamente diferente, embora nós estejamos fisicamente no mesmo ambiente. Mas nós precisamos nos conectar com a dor do outro, com o sentimento do outro. Por isso que muitas vezes não nos incomoda quando tem um irmão, por exemplo, com uma necessidade, está desempregado, ou está passando por um problema no casamento, ou um problema familiar. A gente pensa, eu estou legal, eu estou bem, eu não estou precisando de nada. Então vamos seguir em frente, porque o importante sou eu mesmo. Então a gente precisa desconectar de nós mesmos, para que a gente possa se conectar com o outro. Então esse texto, queridos, que fala lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 2, ele fala, completai a minha alegria. O apóstolo Paulo, que estava preso, fala para aqueles irmãos na igreja de Filipos, completai a minha alegria. Olha que interessante, se nós formos ver o contexto dessa fala do apóstolo Paulo, a partir do verso do capítulo de número 1, ele vai dizer o seguinte: dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vocês. Vocês fazem sempre o bem e me fazem sentir alegria quando eu oro por vocês. O apóstolo Paulo está dizendo que ele já sente alegria por aquele povo. E ele está falando, e tem o texto, está tudo bem aí, né, gente? Esse texto aqui no capítulo 1, versículo 6, olha que legal. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Lá no capítulo 4, até citei ali, ele fala que sente extrema alegria pela igreja de Filipos, e que a igreja de Filipos é a coroa dele. Ele sente muita satisfação pela igreja, mas olha esse termo que ele diz no comecinho do versículo 2 do capítulo 2, completai a minha alegria. Ele está dizendo o seguinte, embora eu me alegre muito com vocês, embora eu esteja feliz com o ministério de vocês, com a generosidade de vocês que estão contribuindo com o meu ministério, estão me ajudando nesse período que eu estou preso, mas eu quero que vocês completem a minha alegria, me deem uma satisfação ainda melhor por vocês. A minha alegria não está completa, porque entre vocês há divisões, entre vocês há rachas, entre vocês existem situações mal resolvidas, e eu preciso completar, minha alegria ficar ainda maior. Eu penso, queridos, que de fato, não há como Deus se alegrar plenamente da sua igreja, da sua noiva, tendo ainda entre nós atritos, confusão, egoísmo, e nós precisamos alcançar esse lugar, essa dimensão da unidade em Cristo. Então o primeiro ponto que nós vemos aqui nessa palavra, é demonstrando a unidade no pensamento. Mas como que é esse negócio de pensar todo mundo igual? Porque olha que interessante, ele usa exatamente esse termo, de modo que pensais da mesma forma. E nesse texto, na carta de Filipos, na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo utiliza esse termo no grego, que tem essa dimensão de pensar com o mesmo pensamento 10 vezes. Nas outras cartas isso é usado apenas 13, mas só aqui é usado 10 vezes. É um reforço do apóstolo Paulo dizendo, eu quero que vocês tenham o mesmo pensamento. Mas você pode perguntar para mim, mas você acabou de falar, pastor, que não tem como a gente pensar igual, se a gente é diferente, se cada um aqui tem sua cultura, tem sua tradição, tem seu costume, tem seus hábitos, sua família é diferente da outra, o que é certo para mim, culturalmente falando, pode não ser tanto para o outro. É claro que nós temos padrões éticos e morais que regem a sociedade, também o povo de Deus, mas muitas coisas mudam, Chegar no horário, por exemplo, pode escandalizar alguns, para outros não vem com tanto problema assim, leva, não, tranquilo. Nós somos diferentes e nós precisamos caminhar junto com o mesmo pensamento. Mas olha, o que será que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Ter o mesmo pensamento. Não é, queridos, pensar todo mundo igual. Pensar todo mundo como uma máquina de série que faz agora, todo mundo pensa igualzinho, pensa igualzinho, pensa igualzinho. Não é isso. Muito pelo contrário. Hoje mesmo nós tivemos na escola dominical, depois da escola dominical, o concílio local da igreja, onde nós tivemos propostas, discussões da vida da igreja, tivemos votações, uns votaram a favor, outros votaram contra, e venceu a maioria pela democracia. Por
porque nós somos diferentes. Se fosse todo mundo igual, todo mundo levantava a mão e concordava com tudo, ou discordava de tudo, teria o mesmo pensamento. Não é isso que ele está falando. A referência que o apóstolo Paulo faz aqui, e nós precisamos ver esse contexto, esse pensamento que ele se refere, é o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. E esse é o contexto que o apóstolo Paulo fala aqui. Tem até um texto muito interessante que ele fala assim: portanto para mim, é o verso 21 do capítulo 1, portanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, se eu morrer, eu estou em lucro, porque eu vou ver o Senhor, ok? E o meu viver é Cristo, e eu quero abençoar vocês. É por isso que eu quero ficar mais um pouquinho aqui, para continuar escrevendo para vocês e abençoar o ministério de vocês. O apóstolo Paulo está falando do contexto, e se você for ler no capítulo 2, a partir do verso de número 5, olha o que ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus, figura de Deus, abre mão de toda a sua glória, abre mão de todo o seu reino, de sua coroa, e vem para ser servo de todos, e vem para lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés, uma atitude do escravo mais ralé que tinha. Ele vem para ser esse, para mostrar que o primeiro é o último, e aquele que quer estar em cima tem que servir a todos. Então esse foi o exemplo de Jesus. É isso que Paulo está dizendo para a igreja, é isso que Deus está dizendo para essa igreja aqui nesse lugar. Tende em vós o mesmo pensamento de Cristo Jesus, pensem da mesma forma, tenham unidade no pensamento. Então eu coloquei ali: se todos pensarem da mesma maneira, como Jesus Cristo também pensou, como ele morreu por pecadores, não poderão se separar. Olha que coisa incrível. Assim como Cristo morreu por pecadores, nós também não nos separaremos, porque nós entenderemos que o outro, mesmo não merecendo, mesmo sendo um pecador também, merece a minha atenção, merece a minha vida em favor dele. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, queridos. Se nós estamos conectados com Cristo, nós precisamos também estar conectados com os nossos irmãos. Nós precisamos também servir aos nossos irmãos. E olha que coisa boa, se isso aqui se cumprisse em nossas vidas, se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, o mesmo pensamento de Jesus, que é dar a vida pelo outro, que é abrir mão da sua glória, que é abrir mão do seu ego, do seu conforto, para servir o outro. Imagina se todo mundo tivesse esse mesmo pensamento. Não seria bom, gente? Não seria muito mais fácil trabalhar no corpo de Cristo? A gente abriria mão de discussões, a gente abriria mão de certas situações que só acontecem porque há conflito de egos, há conflito de personalidades, porque um quer ser o dono da razão. Ele está falando assim: não faça por vanglória, considere o outro superior a si mesmo. Então você se coloca por baixo, ajuda o outro a subir, mas o outro está te fazendo subir também. E assim a igreja caminha em unidade, com o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Eu me lembro de uma situação que eu vivi, isso acontece muito, queridos, não só dentro da igreja, fora também. Eu me lembro de uma situação que eu vi numa igreja que eu pastoreei. Nós estávamos na escola dominical, e a gente tinha uma equipe bastante reduzida para trabalhar com as crianças. E eu estava dando aula para os adultos, e a pessoa que estava responsável pelas crianças, a Rebeca estava esse dia lá, estava responsável pelas crianças, não foi. Então eu fiquei numa situação muito complicada. Eu estava dando aula e tinha uma outra sala das crianças, com algumas crianças, umas 7, 8 crianças, mas a pessoa não foi, não apareceu. O que eu faço agora? Aí eu peguei e telefonei para essa pessoa. Falei: olha, não sei o que aconteceu com você, aconteceu alguma coisa, você teve algum problema? Ela: não, eu dormindo mesmo. Aí eu falei assim: olha, mas era a sua responsabilidade, se você não pudesse vir, você deveria ter chamado alguém. Aí ela não concordou comigo, desligou o telefone. Aí a gente ajeitou lá, não sei quem, coloquei outra pessoa para poder cuidar das crianças e bola para frente. De repente, irmãos, a gente estava lá, a igreja tinha aquelas portas de correr de ferro, assim, sabe, né? Que puxa, assim, vai um barulhão.
E a gente abaixava um pouco ela assim por causa do sol. De repente, eu estava até orando, né? Nesse momento a gente estava em oração. De repente veio um barulhão. Aquela porta abrindo, meu Deus do céu, a gente olha. Era essa pessoa na qual eu tinha ligado, vem marchando. E bravo, e falando um monte de coisa, e sobe lá para a sala, para o infantil. Aí eu saí, falei, gente, segura aí, pelo amor de Deus, já volta. Vou ver o que está acontecendo com essa moça. Fui lá conversar com ela. O que está acontecendo? Ah, porque não sei o que, não. Falei, irmã, calma, você não tem condição de trabalhar com as crianças assim. E foi conversando, Por que eu estou contando isso, irmãos? Isso depois foi solucionado, foi um problema que foi solucionado. Mas acontece, queridos, que muitas vezes a gente não caminha com o mesmo pensamento, com a mesma convicção de fé que houve em Cristo Jesus, de serviço, de abençoar o outro com o nosso serviço. E às vezes a gente se chateia, fica magoado, cria algumas picuinhas, porque a gente acha que o nosso ego foi afetado. E a gente briga na igreja, a gente discute, a gente quebra amizades, a gente sai da igreja, a gente rompe relacionamentos, e isso é muito sério, queridos, porque falta esse mesmo pensamento, ok? Esse mesmo pensamento que faz com que você venha servir, dar aula para as crianças, ou aquele serviço, às vezes nem anotado, mas quem limpa aqui o salão, passa o pano, deixa tudo bonitinho, que ornamenta, que trabalha com os adolescentes ou com outras faixas etárias, estão dando, cada serviço é importante, e ninguém faz isso para se gloriar, para ser elogiado, ao contrário, é para servir, porque considera o outro superior a si mesmo. É isso que o apóstolo Paulo está falando para nós. Tende esse mesmo pensamento, pense da mesma forma para servir um ao outro. E ele continua: pensais da mesma forma e tenhais o mesmo amor, ou em algumas versões ele vai falar isso, o mesmo relacionamento. Isso também é um grande desafio, queridos, ter o mesmo relacionamento, o mesmo amor. Os irmãos da igreja de Filipos precisam ter o mesmo amor uns pelos outros, igual ao que Cristo tem por eles. O amor de Cristo o trouxe do céu para a humildade, na condição da natureza humana, para morrer na cruz em favor dos pecadores. O que fez Cristo deixar a sua glória no céu e vir morrer numa cruz, ser açoitado, ser cuspido, ser apedrejado e lá outras coisas mais, foi por amor. E ele fala assim: tende esse mesmo amor, se relacionem da mesma forma, cuide uns dos outros com esse mesmo sentimento, se relacionem com esse amor. Não. Que bom seria, né, queridos? Que bom seria se a gente se importasse com o outro com esse mesmo sentimento, tivesse conectado com o outro, se importando com o outro, com a dor do outro, amando o outro, se colocando na pele do outro, naquela situação. O corpo de Cristo ganha muito, a igreja de Cristo ganha. A igreja é diferente, e esse é o diferencial de uma igreja séria. Nós vemos muitas igrejas aí onde as pessoas vão para ser abençoados, e fazem barganha com Deus para saírem de lá com uma bênção. Nós viemos aqui para abençoar. São 6 irmãos que estão indo para a semana para Jesus, não é para serem abençoados, eles estão indo lá para servir, para lavar chão, para lavar banheiro, para servir o outro. Esse é o sentimento, esse é o pensamento que o apóstolo Paulo, é isso que precisa habitar o coração de vocês. Não faça para se vangloriar, não faça para aparecer, faça para servir, faça por amor. Eu lembro de uma outra situação na igreja de Campo Grande. A gente tinha um grupo lá de adolescentes, e uma irmã que ensaiava a gente chamava Keila. Então ela vinha, ensaiava os adolescentes, e a gente tinha um grupo muito bom, modéstia à parte, que cantava, que tocava, ia para as escolas e ministrava em outros lugares também. E eu me lembro de uma situação que a gente ensaiou uma cantata de Natal, e eu estava com o saxofone tocando, tinha o meu microfone lá para o saxofone, estava lá. Imagina aquela igreja cheia, os pais, estava todo mundo lá, cheia a igreja no Natal. E aí, assim, na minha cabeça, né, chegou minha hora de brilhar, né, gente? Vai ter meu solo aqui, é minha hora de brilhar. A igreja cheia, e aí Deus está querendo ver o meu sentimento, né? O meu coração, onde que está.
forma as meninas cantando, o coro, os instrumentistas, e eu lá com o meu microfone. Esse aqui é meu, tranquilo, já está equalizado, o pessoal da mesa já colocou direitinho para o meu tom aqui, está tranquilo. E eu vejo uma movimentação, uma moça chamada Thaís, que não tinha microfone para ela, não sei o que aconteceu. E tinha umas 6 moças lá cantando, minhas irmãs estavam lá, e essa moça ficou procurando um microfone, não tinha microfone para aquela menina. E eu falei, cara, quer ver, vai sobrar, vou querer tirar o meu microfone. E eu lá, pá, fingindo que não era comigo, eu lembro direitinho, irmão, dito e feito. Aí a Keila chegou para mim e falou assim, Marcelo, você empresta o seu microfone para a Thaís? Eu falei, claro que não, claro que não, eu vou ter o meu solo, eu tenho que, né, não posso de forma alguma. Ela, não, tudo bem. Beleza, aí ela ficou com outro microfone com a outra moça lá, e eu, né, fiquei lá na minha, com o meu microfone, toquei a música, tranquilo. No outro ensaio, aí, irmãos, aí veio, né, a correção. A Keila falou, Marcelo, você não pode fazer isso. Você está aqui. Aí foi, né? Aí falou qual que era o propósito de estar ali, tal. E eu só abaixando a cabeça. E ele falou assim para mim, né? Eu não esperava isso de você. Você é um rapaz maduro, um rapaz que é exemplo aqui. Eu não esperava isso de você. E você deu um mau exemplo à turma. Eu queria que você pedisse perdão para o grupo, pelo comportamento que você teve. E aí foi até o chão. Quando eu vi, eu já estava assim. E estava totalmente envergonhado. Mas a lógica é exatamente essa, queridos. Qual é o nosso sentimento? O apóstolo Paulo falando, tende o mesmo sentimento, o mesmo amor. Nada façais por vanglória ou por partidarismo, mas por humildade. Esse foi o sentimento de Jesus, quando ele veio na cruz para servir, para morrer na cruz, para ser servo de todos. E o apóstolo Paulo está falando, tenham esse mesmo sentimento. Primeiro tenham o mesmo pensamento, e agora tenham o mesmo sentimento, o mesmo amor que houve também em Cristo Jesus. É um desafio, né, queridos? Muito embora os crentes não podem fazer o que Cristo fez, eles podem seguir o seu exemplo quando expressam o mesmo amor na maneira de lidar uns com os outros. Talvez você nem precise morrer por alguém, literalmente falando, mas você faz isso, você prova esse sentimento, essa humildade, quando você se coloca para servir o outro. Para servir o outro. Não, deixa que eu lavo o banheiro aí, deixa que eu passo o pano nesse chão. Está abrindo a igreja? Não, deixa que eu abra a igreja aí para você, deixa eu te ajudar. Está arrumando, deixa que eu arrumo. Não, deixa que eu venho, deixa que eu quero servir. Não é porque depois vai receber uma medalhinha, honra ao mérito. A igreja metodista dá uma medalha lá de mérito metodista para os metodistas que prestam serviços. Agora o bispo Stanley acabou de receber isso, realmente fez serviços maravilhosos para a instituição, mas a gente não faz para isso, né, queridos? A Bíblia está falando, faça com esse sentimento de servir com humildade, em amor uns aos outros. Mas o apóstolo Paulo continua batendo, então vamos apanhar. Ele fala o seguinte, tenhais o mesmo amor e sede. Opa, acho que tem um antes aqui. Ok, tem um vídeo aqui primeiro, antes do próximo ponto. É um vídeo bonitinho, irmãos. Eu coloquei esse vídeo pelo seguinte motivo. Às vezes a gente serve um ao outro, ama um ao outro, até na forma de falar, até na forma de se portar com o outro, de elogiar o outro. Que legal que você fez isso, que legal que você veio, que bacana que você, dedicou esse dom, esse ministério seu. E está servindo tão bem, a gente incentivar um ao outro. Se o outro ficou pelo caminho, a gente vai ver um sapinho que caiu no buraco aqui. Alguns amigos que ficaram para trás, né, e a gente, ao invés de ficar falando com eles, e aí, seu herege, agora você não vai mais na igreja, você desviou. Vamos, gente, vamos lá, volta para a igreja. Deus tem mais para você, Deus quer falar com você, Deus ama você. Entende, irmãos? Conectados uns com os outros. E a gente vai ver esse vídeo do sapinho, que é bem bonitinho. Deus vai falar com você também. Eu vou dar uma de dublador aqui, porque está legendado. Mas eu vou falando aqui para quem não conseguir ler, ok? Vamos lá.
deep. They'll never. É muito fundo, No, never. sem chance, nem a pau. The rain. A chuva. No, the rain will fill the A chuva vai hole, encher o buraco and then they e eles can podem swim nadar out. até em cima para sair. Stop jumping. We Para de have a pular. plan. Nós temos um plano. Stop. We're Pare. going to wait for the rain. Nós vamos esperar a to fill the chuva hole. encher o buraco. Why aren't you listening to them? Por que você não dá ouvido a Never eles? make it. Pare! Você não vai conseguir, é muito difícil. Pare de pular. You can't do it. Você não pode fazer isso, é muito fundo. Don't even try. Just Não adianta stay tentar. Apenas fique aí. Thank you for encouraging Obrigado por me me. encorajarem. encouraging him. Encorajá-lo? He's deaf. Ele é surdo. Come on. Vamos lá, você consegue. Pula, vai, pula. Você consegue. Pula, pula. E ele pulou e já dá para imaginar o que aconteceu, né, irmãos? Bonitinho, né? Bonitinho. Isso acontece muito, queridos, com a gente. Às vezes você tem alguém que está próximo de você que está no buraco. E aí, ao invés de você ajudar ele a sair de lá, incentivando, encorajando, vamos lá, está fechada a porta agora, mas vai abrir, está desempregado, mas vai conseguir um emprego, continue crendo, continue com coragem, pode ir, Deus é contigo, vai dar certo, uns aos outros, conectados uns com os outros, amém, queridos? Encorajando, abençoando, com o mesmo sentimento que houve em Jesus, que se entregou, que deu a sua vida, em favor de muitos pecadores, em favor de mim e de você. O que Deus está falando aqui por meio do apóstolo Paulo para a igreja hoje é: façam o mesmo, tenham o mesmo pensamento, tenham o mesmo sentimento, esse mesmo amor, encorajem uns aos outros, para de picuinha, vocês estão tudo no mesmo time, ninguém é adversário de ninguém, e é o que vai falar exatamente esse próximo ponto aqui, que é a unidade espiritual. Nós precisamos dessa unidade de pensamento, de sentimento, de relacionamento, mas uma unidade espiritual também. Em João, no capítulo 17, verso 22 ao 24, Jesus ora, orando para que nós fôssemos um, assim como Ele era um com o Pai. Que sejamos um, que eles tenham o mesmo sentimento, que eles tenham o mesmo espírito sobre eles. A igreja não é lugar de disputa, de quem toca melhor, de quem fala melhor, de quem ensina melhor, de quem é melhor ou pior. A igreja não é disputa de nada, queridos. Nós estamos no mesmo time. Nós somos parte de uma mesma equipe, de um mesmo exército, que precisa marchar para frente. E às vezes, queridos, nós não somos iguais. Às vezes o outro vai fazer diferente de você, não tão bem quanto você faria, ou acha que você pudesse fazer aquela situação, mas você está ali com o outro, abençoando, falando: vamos, vem ajudar, vamos trabalhar junto. Esse é o mesmo Espírito, para que sejamos um. Jesus orou com esse propósito, que eles caminhem juntos, que eles sejam um. Na igreja de Deus não há espaço para disputas pessoais. A igreja não é um concurso de projeção pessoal, nem um campeonato de desempenhos pessoais. A igreja é um corpo onde cada membro coopera com o outro, visando a edificação de todos. Amém, queridos? Isso é corpo. Eu preciso desse dedinho, assim como eu preciso desse dedão, dessa orelha, desse nariz e de qualquer outro membro do meu corpo. Todos são igualmente importantes. E se um parar de funcionar, todo o corpo sofre junto. Por isso, irmão, quando você não trabalha na igreja, o corpo todo está sofrendo.
Quando você deixa de desempenhar o seu ministério, o corpo inteiro sofre. Quando você deixa de ministrar e colocar em prática o seu ministério de cuidar de criança, alguém está sobrecarregado, o corpo está sobrecarregado. E vai dar pane em algum momento. A mesma forma com todos os outras áreas da igreja. Trabalhe para o Senhor. Você recebeu dons, talentos para cooperação, para que a equipe, para que o grupo possa, unido, conquistar os seus objetivos. Então, o apóstolo Paulo está falando, tem o mesmo pensamento. Não precisa concordar com tudo, não. Unanimidade não existe, mas existe unidade. Mesmo diferentes, nós precisamos andar juntos. Eu respeitar a diferença do outro, respeitar a limitação do outro e falar, vem junto comigo, querido. No que eu não puder, você me ajuda. No que você não puder, eu te ajudo. Então, estamos bem. Vamos embora. Vamos continuar e vamos crescer, vamos avançar em nome de Jesus. Corpo unido, o corpo bem junto, como nós cantamos aqui. Uma família, um corpo realmente que se ama. E isso faz toda a diferença. E é bênção, queridos. Isso é bênção. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. O apóstolo Paulo termina falando o seguinte: sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Nós falamos um pouco sobre isso, dessa questão do mesmo sentimento. E é assim que eu gostaria de fechar. É isso sim que nós precisamos andar, queridos. Você não precisa concordar com tudo que o outro fala. Você não precisa concordar completamente, mas você precisa amar. A Bíblia te manda amar. A Bíblia não te manda concordar com tudo, mas a Bíblia te manda perdoar e amar. A Bíblia te manda caminhar junto. A Bíblia te manda caminhar a segunda milha, a dar a outra face. E é assim que a igreja caminha, queridos, em união, em unidade. E nós precisamos, em nome de Jesus, descobrir o poder que tem a unidade. A gente participou de uma palestra, num congresso que a gente participou recentemente, e o palestrante falou assim, o poder de uma gota. O oceano é formado por muitas gotas. Por muitas gotas. E a força que o oceano tem só é possível por causa daquela gotinha. Uma gotinha, com outra gotinha, com outra gotinha, que forma um grande oceano, que tem um grande poder. Esse é o poder da igreja, queridos. Talvez nós individualmente não tenhamos tanta força, mas nós juntos podemos muito. Nós juntos podemos avançar e ir muito mais longe. Amém? Você crê nisso, querido? Nós podemos. E Jesus nos mandou isso. Ser um, a caminhar juntos e juntas, em unidade. Eu tenho mais um outro vídeo aqui. E esse aqui também é bem curtinho, mas vai falar um pouquinho sobre essa união. Penso que muitos aqui já viram esse vídeo, mas quero trazer a memória para te encorajar a não caminhar sozinho. Sozinho você é uma presa fácil. Ontem a gente assistiu um vídeo aqui no culto dos jovens, de uma zebra que se dispersa do conjunto, e ela virou uma presa fácil para o leão. Conseguiu escapar, né? Mas quando a pessoa sai do grupo, sai da igreja, a brasa fora do braseiro se apaga. Fica no braseiro, querido. Fica na igreja. Fica com os seus irmãos. Você vai ser incentivado para continuar caminhando. E com o outro, com quem está do seu lado aí, você é muito mais forte. Ele não é o seu adversário. Ele é seu parceiro de equipe. E nós precisamos caminhar juntos. Vamos assistir esse último, é bem curtinho também. E nós vamos orar em cima disso que nós estamos falando. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser
como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como Amém, queridos. Esse é o projeto de Deus para a igreja. Não há projetos individuais aqui, pessoais. Amém, queridos? Não há projetos individuais aqui. Há projeto do reino de Deus. Esse é o projeto da igreja. Não é projeto de um ou de outro, do pastor ou da pastora, não. O projeto é de Deus. Deus é o dono da igreja. E precisamos caminhar juntos para avançar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. E nós vamos orar e cantar. A gente já cantou aqui, recebi um novo coração do Pai, a gente vai cantar de novo. Eu queria que a gente ligasse aqui os bancos, amém? Dá a mão para quem está do seu lado, vamos unir aqui nos corredores. E a gente vai apertar a mão aí de quem está perto da gente. Nós vamos cantar isso com convicção, amém? Nós somos um, nós somos corpo. E assim, bem ajustados, nós vamos avançar.